Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, a minha Bíblia está aqui aberta, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que, a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Queridos, precisamos compreender como a graça opera ganhando espaços em nosso coração. O homem nasce separado de Deus. Por causa da queda, inacessível a Deus e profundamente empolgado, hipnotizado e interessado pelo pecado. Vemos então que o milagre da graça que vai inclinar gradativamente o nosso coração para Deus, assim Deus vai tendo cada vez mais espaço e oportunidade para Deus ir se revelando a nós e através de nós. A graça vai operando esses maravilhosos níveis de libertação e vivificação. Libertação do domínio da carne e vivificação no espírito. Desde o início, o Senhor Jesus deixa bem claro. Ele diz lá em Lucas 14, 33, para aqueles que querem segui-lo: olha, se você não renunciar a tudo, não pode ser meu discípulo. Ele diz: se alguém quer ser meu discípulo, ele diz: tome a sua cruz a cada dia, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, negar-se a si mesmo é negar a sua carne, tudo que está fora de hora ou da vontade de Deus na palavra. Todo pensamento, sentimento e desejo que a carne quer nos colocar contra a palavra. Isto vem a graça para nos ajudar em nossas fraquezas. Não é pelo esforço, pela culpa, sabe? É pela graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, o evangelho sem renúncia é um evangelho misturado, onde gera mornos, onde gera pessoas que se entregam ao Senhor, mas também se entregam ao pecado, mundanismo e carnalidade sem arrependimento. Naquele dia o Senhor dirá: apartai-vos de mim, porque não te conheço, teu coração tem iniquidade. Então o Senhor quer nos limpar completamente, espírito, alma e corpo. Em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, diz que Deus é fiel, porque Ele nos chamou para santificar nosso espírito, alma e corpo. E essas renúncias, elas são reveladas pelo Senhor, de forma que fazemos isso com alegria. E não é uma perda, amados. O lugar que estava para o pecado começa agora a ser entregue para o Senhor operar. E isto não opera junto, amados. Não. Eu sei que há muitos pastores que dizem que pode operar junto, mas se não houver arrependimento e renúncia, haverá com certeza cegueira espiritual e atividade de demônios, espírito do erro. No início do processo, não conseguimos renunciar tudo, pois estávamos acostumados a tanto pecado, não é verdade? Mas devemos estar dispostos a renunciar tudo. Como é que o Senhor vai operando? Ele vai nos perdoando no início, né? E depois Ele vai colocando nojo no pecado. É um processo onde a graça vai nos libertando. A verdade vai nos libertando. Começa com a pessoa indo na igreja, acostumado com o pecado e confessando aquilo como pecado com a intenção de abandonar. Provérbios 28, 13 diz que aquele que confessa com a intenção de abandonar o pecado, ele terá misericórdia de Deus. Então Deus pega o homem no nível zero de obediência e pela graça vai expandindo. Como que Ele faz isso? Nos levando a se entregar no espírito e renunciar cada vez mais à carne. É um milagre. Isto só pode ser operado pela graça. Veja como isso se processa. A pessoa vem para a igreja com seus pensamentos, segundo a frequência das trevas, seus sentimentos, sua carne, né? Os seus desejos. Então, o que o Senhor vai fazer? Que todos pecaram e carecem do que, irmãos? Da glória. A presença do Senhor vai habitar em nós para nos ajudar em nossas fraquezas. E Deus vem então para nos tirar da frequência do engano para a frequência da liberdade dos filhos de Deus. Então a renúncia vai entregando áreas que antes eram no pecado para o Senhor, e o Senhor vai enchendo de glória e produzindo o fruto e os milagres. Sabe, toda pessoa tem uma árvore no centro do jardim, uma renúncia, algo que a sua carne convida e que ele renuncia. São muitas tentações, de acordo com o que a pessoa era no mundo, e Deus aceita e justifica o ímpio e começa então a trabalhar para santificá-lo no desempenho, assim como seu espírito agora foi santificado e assentado nas regiões celestes. Portanto, esse trabalhar da graça é muito eficiente,
Em Tiago capítulo 1 diz que quando você passar por muitas tentações, fique feliz. Porque cada vez que você diz não para aquilo que você dizia sim, você está dando um espaço para o Senhor. Você está se chegando ao Senhor. Assim como Adão e Eva escolheram se afastar de Deus, né, e ficar em trevas, assim quando você é tentado e renuncia pela graça, o caminho da graça é o caminho contrário de Adão e Eva. Ou seja, nós estamos nos arrependendo e nos voltando ao Senhor gradativamente. É um processo muito manso e suave, através do qual o Senhor nos ajuda. E Ele vai nos ensinando, nos motivando. Ele muda o nosso querer, de maneira que nós começamos a ver o pecado como pecado e começamos a lutar contra o pecado, não apenas desejando o perdão para fazer de novo, não. Nós começamos a desejar parar de fazer aquilo. E isto vai acontecendo. É um processo maravilhoso. A renúncia vai tomando lugar de apenas pedido de perdão. No início da conversão, a pessoa pede perdão, recebe perdão, o alívio, o refrigério, mas com o tempo ela quer que o Senhor ajude ela a renunciar àquilo. E aí, além de salva, porque ela está perdoada, à medida que ela vai renunciando, o Senhor vai ganhando espaço naquele coração e ela vai tendo ministério. Ou seja, a renúncia faz com que o Senhor ganhe espaço para operar através da vida dela. Porque o Senhor diz lá em 2 Timóteo 2,22, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, preparado para toda boa obra. Então, depois que o Senhor nos salva pelo sangue de Jesus, Ele não para aí. O Espírito Santo começa agora a nos ensinar a dar espaços para que a nossa alma se incline para o Espírito e comece a renunciar, confessar pecado como pecado e, como antes tinha prazer no pecado, hoje tem horror ao pecado. E à medida que a pessoa vai renunciando, vai sendo fiel, vai honrando o Senhor. Porque essa renúncia é sofrimento à carne, porque estava acostumado. A pessoa era tentada à preocupação, à ansiedade, à murmuração. Isso dava um certo prazer, né? E alívio na carne. Mas aí essa pessoa escolhe sofrer calado, louvar a Deus, esperar no Senhor. A pessoa começa a compreender que ela foi perdoada, mas agora ela pode ter mais do que o perdão. Ela pode ter agora o seu coração renunciando àquelas coisas, lutando contra aquelas coisas. E isso vai fazendo com que, voluntariamente, ela está se entregando a Deus. Voluntariamente, ela está se afastando daquilo que dava lugar ao diabo. Então, isto é, com a ajuda da graça, a pessoa está tomando decisão de escolher o excelente, de se entregar ao Senhor em níveis mais profundos. Você se entrega ao Senhor para a salvação. Depois, através da renúncia, você se entrega ao Senhor para o ministério. Além de salvo, você vai ser frutífero e ter galardão. Através da renúncia, você, como um bom discípulo, vai renunciar aos sentimentos, né, que não são bíblicos. Sentimentos de ódio, inimizade, competição, orgulho, sentimentos de inferioridade, complexo de inferioridade, todo sentimento que não for amor, que não for perdão, que não for adoração a Deus, que não for bondade para com os homens, você vai começando a ver aquilo, porque a graça vai abrindo os teus olhos, como pecado. E você vai renunciando dar mau testemunho. Você vai procurando agora viver em amor, em humildade, mansidão, domínio próprio. Isto é sofrimento, pois você estava e eu também acostumados a andar na carne. O que é a porta larga é mais fácil. Aí você começa a renunciar aos desejos, mundanismo, carnalidade, vaidade, impureza. Quando você é tentado na preocupação, na ansiedade, quando você é tentado na impureza sexual, quando você é tentado na avareza, ganância. Então tudo isso que você e eu vivíamos antes, naquela vida dissoluta e de pecados, agora nós começamos a renunciar pela graça. E à medida que vamos renunciando e dizendo não, vamos dizendo não a isso, estamos dizendo sim a Cristo. E Cristo, por essa entrega espontânea com a ajuda da graça, vai enchendo de glória onde havia pecado. Há muitas pessoas que não foram purificadas dos seus pecados. Estão na igreja há tanto tempo e não largaram os ídolos. Se dizem cristãos, mas dão avenidas, não dão brechas, não dão avenida para o diabo, né? Estão misturados com idolatria, mundanismo, carnalidade. Dizem, mas eu sou gospel, uma vez salvo, sempre salvo. Deus me ama, né? Não me julgue, eu sou evangélico. Mas a pessoa não é do Senhor. Naquele dia o Senhor diz, eu não te conheço. Porque a fé salvífica, a fé verdadeira é aquela que nos leva a nos entregar ao Senhor, né? A sermos completamente do Senhor cada vez mais. É um processo, né?
Como o ladrão da cruz começou crendo em Cristo, e se descesse da cruz, iria se entregar cada vez mais. Esse é o sinal de quem está salvo, meus amados.